você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o assunto é para falar sobre o 13º. Esse assunto aí que, na verdade, interessa a muitos brasileiros, roraimenses, né? Seja da iniciativa privada, da iniciativa pública. Todo mundo quer aquele extra no final de ano para investir ou gastar também. Mas sobre esse assunto nós vamos conversar com o Fábio Martinez, que é economista e também assessor econômico da FEComércio. Está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Beatriz. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de dinheiro extra, né? Geralmente vocês só me chamam para falar de dívidas, viu? É tão bom falar esse dinheiro que sempre vem no final do ano, nessa época já que a gente já tem uns gastos a mais, comemorações e tudo mais. E o que a gente estava fazendo o cálculo aqui o 13º salário, ele está desde 1962, né, Beatriz? 62 anos aí de instituição do 13º salário. Isso foi um ganho realmente para a população trabalhadora, né? Para o trabalhador, aliás. Exato. Uma renda extra seria um salário a mais, que se teve até uma discussão no início se isso não teria um impacto na economia. E na prática, o que a gente tem? Existe um impacto na economia até positivo, porque é um dinheiro a mais que circula na nossa economia, não só aqui em Roraima, mas no Brasil. As pessoas estão com esse dinheiro ali que receberam o 13º, seja a primeira parcela ou integral ele, você consegue gastar e movimentar o nosso comércio. É um dinheiro que, como você disse, é um dinheiro extra, mas tem que saber também usá-lo e aplicá-lo da forma correta, né? Porque a gente sempre fala, né, que dinheiro na mão é vendaval, já dizia uma música, dinheiro entra, já tá saindo. E a gente vive um momento complicado, assim. Eu acredito, pelo que eu observo também, né? Não sei aí a nível de pesquisa, e aí essa parte que você vai explicar. Como é que tá a inflação também, né? Porque a gente, apesar de receber um dinheiro a mais, mas também as pessoas estão muito endividadas. Como é que tá a situação aqui em Roraima? Você falou tudo. Na verdade, a gente tem dois pontos que pegam mais. Em relação à economia, a gente está crescendo, a economia está aquecida, tem muito emprego, só que tem dois pontos que pegam. Primeiro, o endividamento, está muito alto o endividamento, muitas famílias com dívidas, mais de 90% das famílias têm dívidas, com contas em atraso, inadimplência. E um outro fator que às vezes até o motivo dessa inadimplência é a inflação. Os preços estão aumentando bastante e a gente vai verificar que esse ano novamente a inflação vai estar acima da meta que o Banco Central estipulou de 4,5%. Então isso acaba pesando no bolso do consumidor. Por isso que é tão importante você pensar bem o que você vai fazer com o 13º salário. É um dinheiro extra, vem todo ano, mas ele não vem todo mês, né? Então é interessante você verificar o que você vai fazer com esse dinheiro. E a dica que eu acho que eu sempre repito ela, se tiver alguma dívida e receber o 13º, aproveita esse valor para quitar a dívida. Estou com uma conta em atraso aqui, não estou conseguindo. Porque contas em atraso dessas dívidas, elas têm os juros. E muitas vezes são juros salgados. Só para ter noção, a maior parte das pessoas tem dívida, usa cartão de crédito e se deixar de pagar, que algumas pessoas que estão inadimplentes acabam ficando inadimplentes com cartão de crédito, a taxa de juros é mais de 10%. Se a gente arredondar, eu tive uma fatura que eu não paguei de R$1.000. Um mês de atraso já é R$100 a mais. Deus o livre. E vai aumentando cada vez mais. Vira uma bola de neve. Então, pega esse dinheiro. Se eu tiver dívida, quita logo essas dívidas, que aí você pelo menos já fica mais tranquilo. Ou então, usa ele para renegociar suas dívidas. Eu quero usar meu 13º para quitar essa dívida e tudo mais para você fazer. Então, é a dica número 1 para as pessoas que têm algum tipo de dívida. Eu sei que muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a gente tá organizada financeiramente, não tem dívidas, mas não tem nenhum tipo de reserva. Né? A gente tem que sempre tentar criar uma reserva de emergência, que é justamente em torno de um salário médio das pessoas que ela recebe, ter guardado ali pelo menos um mês aquele valor, para você, que caso aconteça alguma situação, você tem aquele dinheiro. Né? Às vezes até se você conseguir aumentar um pouco mais a reserva de emergência, é melhor ainda. Seja aplicando, deixando na poupança, ou então fazendo algum tipo de aplicação que você possa resgatar rápido. Então, comece de repente a utilizar esse 13º para criar algum tipo de reserva de emergência, para você ter um colchão. Caso uma eventualidade aconteça, você já vai ter aquele recurso. Contudo, eu sei que eu sempre falo isso, mas as pessoas acabam usando para gastar. E para o comércio é bom, né? Na Federação do Comércio a gente verifica o que vai movimentar a nossa economia. A gente estima que o 13º deve movimentar a economia aqui do estado de Roraima em torno de R$414 milhões.
Então, é muito dinheiro circulando por conta desse 13º, e a grande maioria disso vai para o comércio, vai para o setor de serviços, que as pessoas acabam utilizando para gastar. Até porque... Vou me permitir em dezembro, Exatamente. Né? É interessante. Dezembro, geralmente, a gente geralmente tem um tal do sextou, né? Não sei se o seu ouvinte ou se tu, Beatriz, já sabe, pô, sexta-feira, deixa eu me permitir, né? Deixa eu sair um pouco mais. Aquele final de semana que você se permite. O dezembro é o final de semana do ano, né? É quando você se permite mais. Poxa, não, eu trabalhei o ano todo. E é encerramento de ciclo, isso é natural. Então, é natural você se permitir comprar, gastar. E é até importante para o comércio que você faça isso. Que você está estimulando novas vendas, está estimulando a criação de novos empregos. Só que é interessante você ter consciência também. A gente sabe São dois contrapontos que tem que entrar em equilíbrio. Sim, não adianta assim, você é importante consumir? Mas você tem que ter um controle para você não criar uma nova dívida disso, porque algumas vezes as pessoas pegam esse dinheiro e eu vou dar entrada em alguma coisa, só que no mês seguinte ele não vai ter esse dinheiro extra. Eu vou ter ali, eu quero comprar uma coisa, o meu 13º, sei lá, vai ser R$1.000 e eu quero uma coisa que é R$4.000. Eu dou R$1.000 de entrada e penduro o restante. Não pode, né? Você tem que utilizar para comprar à vista e até aproveitar, porque assim, as pessoas que recebem pela iniciativa privada, a primeira parcela cai agora em novembro. E a gente sabe o que tem em novembro? Black Friday. Que tem vários descontos aí. Na próxima semana já. Exato. Então, de repente, aproveitar esse dinheiro extra que está tendo e comprar alguma coisa que você esteja necessitando, né? Não vá simplesmente empolgado pelos descontos que aparecem, mas comprar uma coisa à vista aproveitando o desconto que vai ter. Então, aí sim é uma compra consciente, você consegue economizar um bom dinheiro e paga à vista, porque toda vez que você paga à vista, você consegue um desconto, porque você tem que negociar. Opa, eu quero isso aqui, mas eu quero pagar à vista, qual é o desconto? Porque todo comerciante, quando ele vai calcular o preço, ele coloca, se for parcelado no cartão, ele tem um custo para ele que ele acaba embutido no preço da mercadoria. Se você está pagando à vista, ele não vai ter esse custo e logo ele consegue reduzir o preço do produto que você vai comprar. Fábio, só voltando um pouquinho, né, pra gente entender também como é que as pessoas vão gastar o roraimense, como é que o roraimense vai se comportar com esse 13º. Vocês têm os dados do número de pessoas inadimplentes aqui no estado de Roraima? Olha, a gente tem a última pesquisa, mostra que para não dizer que é 90%, é 89,3%, se não me falha a memória, das famílias aqui no nosso estado que tem algum tipo de dívida. Meu Deus, é muito alto. Gente. Mas assim, se você parar para analisar, todo mundo que usa cartão de crédito, ela já está endividada. Porque o cartão de crédito nada mais é que um crédito que você pega, eu comprei isso aqui no cartão de crédito, que você vai pagar quando vier a fatura. Então você não está inadimplente, você está endividado. O problema são as inadimplências, ou seja, que você deixa de consumir. Não lembro de cabeça quanto é que está o percentual, mas eu acho que está em torno de 40%, 45%, que é um valor alto comparando a média nacional. Mas ele está diminuindo aos poucos, ou seja, as pessoas estão conseguindo se organizar para deixar de deixar contas em aberto. Mas ainda aí é um percentual grande que muitas famílias acabam pagando juros por conta desses atrasos. Então, diríamos que cerca de 40% da população do estado de Roraima pode usar o 13º para pagar as contas e o restante pode gastar um pouquinho. Exatamente. Pega aquilo ali, paga as contas que estão em aberto, né, em atraso ali, e o restante, tem uma parte que vai utilizar para criar aquele fundo de emergência, que eu sei que é raro as pessoas fazerem isso, mas é muito importante, só para dar uma segurança. É tão bom você ter um fundo. É necessário porque às vezes acontece um desemprego também. Sim, exatamente. Em relação ao desemprego, eles sempre falam, eu falei um mês e meio, mas o pessoal sempre fala para ficar até 6 meses, que é o tempo que você ficaria procurando emprego e pelo menos teria aquela reserva de emergência que você pode usar. Mas muitas vezes a reserva de emergência é para uma coisa mais trivial. Poxa, outro dia uma manga caiu no para-brisa do meu carro. Quebrei o para-brisa do meu carro. Eu tive que trocar. Quer dizer, ainda tenho que trocar, que eu tô esperando. Mas assim, você tenta... Tô esperando o terceiro cair, né, Fábio? Não, eu tô enrolando mesmo. É só para parar o final de semana para fazer isso. Mas com uma reserva de emergência, você consegue fazer... Caramba, não tava esperando que aquela bendita manga caísse no meu carro. Mas eu tendo a reserva de emergência, eu consigo já ajeitar. Ou então, poxa, eu fiquei doente e às vezes os remédios são caros, né? Então, não tava dentro do orçamento, usa a reserva de emergência para isso. Para as coisas emergenciais que volta e meia acontece com a gente. E para voltar agora, na verdade, para falar um pouquinho também sobre os direitos, né? Quem tem esse direito de receber 13º? Não é todo mundo? Não é todo mundo. Na verdade, sim. Quem é trabalhador formal de carteira assinada, a CLT ali, ele tem direito, né? Então, todo mundo da iniciativa privada que é formal, ele vai ter direito. Quem não tem direito? Os autônomos, trabalhador por conta própria, por exemplo, os motoristas de aplicativo. Não tem direito a 13º, não tem direito às férias, não tem direito a quase nada, né? Mas quem trabalha em lojas, em empresas que tem sua carteira assinada, ele vai ter direito sim.
Eu sei que já tem uma modalidade que algumas empresas estão fazendo, que é em vez de contratar a pessoa física, eles contratam, a pessoa faz o MEI e contrata aquela pessoa do MEI. Então, aqueles trabalhadores que prestam serviço através de MEI para uma empresa, eles também não têm direito ao 13º. Só se no contrato estiver estipulado isso, um 13º pagamento, mas geralmente não tem. E no setor público, todo mundo tem direito, né? Os servidores públicos, sejam eles efetivos, comissionados, eles vão ter direito. Os terceirizados, que na verdade o setor público contrata, eles já são carteira assinada, então eles também vão ter direito a isso. É bom diferenciar que geralmente no setor público, a primeira parcela do 13º se paga na metade do ano, então no pagamento de junho já é pago e a segunda agora em dezembro. Já no setor privado, se paga a primeira parcela em novembro e a segunda parcela em dezembro. Mas a empresa pode optar também por pagar de uma vez só tudo. Exatamente, pode ter essa opção. Você tem que pagar até dia 20 de dezembro o 13º na integralidade. Então, assim como no setor público ele divide, mas ele poderia pagar. No setor público até tem uma diferencial também, que você pode solicitar o pagamento do 13º na data, no mês de aniversário. Então, por exemplo, eu faço aniversário em janeiro, dia 1º de janeiro, caso alguém queira me dar presente, tá? É verdade. Eu lembro que toda virada de ano eu vejo lá no Facebook, parabéns pro Exatamente, Fábio. sabe aqueles fogos de artifício? Sim. Então, mas brincadeiras à parte, eu poderia escolher para que eu recebesse o 13º integral no mês do meu aniversário. Então, tem essas possibilidades também. É uma forma de antecipar também para quem recebe aí, para quem comemora aniversário antes do meio do ano. Exato, então tem essa possibilidade. Algumas pessoas na secretaria onde eu trabalho, algumas pessoas acabam optando por isso, mas geralmente é a minoria. A grande maioria prefere receber em dezembro, porque querendo ou não, dezembro tem uns gastos a mais. Como a gente falou, a gente se permite mais em dezembro, tem mais confraternizações de dezembro, amigo oculto, uma roupa nova que você quer comprar, ou às vezes também coincide com o período de férias. Então, não, vou aproveitar esse dinheiro para viajar. É claro que tem a pessoa que é carteira de trabalho assinado, o setor público recebe um terço de férias, mas é um dinheiro a mais que você pode gastar. Dentro do 13º, existem alguns adicionais de hora extras ou nada? Só o valor do salário? Exatamente, o valor do salário que a pessoa recebe ali. É o valor do salário integral ou existe uma porcentagem? Não, o valor do salário integral. Se eu recebo um salário mínimo, vai ser um salário mínimo. Isso aí vai ser metade agora, metade... Geralmente, quando você recebe em duas parcelas, a dedução de imposto de renda, INSS, Previdência, essas coisas acontecem no pagamento da segunda parcela. Então, por exemplo, o caso dos servidores públicos. Na primeira parcela, você recebe metade do seu salário, né? O salário normal, mais metade do seu salário. Na segunda parcela, você vai ver que você vai receber a menos. Por quê? Porque você vai receber também a metade, mas vai deduzir o imposto de renda referente ao 13º, o desconto da Previdência referente ao 13º. Então, vai cair líquido para a pessoa um valor menor. Ai, que triste, né? Logo no pois final do ano. Exatamente. Logo no final do ano, o valor que a gente recebe é menor. Mas, assim, é mais recurso que entra em junho do que em dezembro para os servidores públicos. Para o pessoal da iniciativa privada, geralmente as empresas pagam numa vez só em dezembro, então acaba compensando. E de que forma, talvez, assim, acontece, na verdade, não sei se vocês recebem essas informações, mas acontece das empresas não cumprirem com essa... Na verdade, é lei, né? É lei, assim, a gente não chega pra gente esse tipo de informação, geralmente para o Ministério do Trabalho, até porque o funcionário tem que denunciar, ele teria que receber até o dia 20 de dezembro, as empresas são obrigadas a fazer isso, e a grande maioria faz isso sim, mas se não fizer, tem as vias judiciais que a pessoa pode cobrar isso. É interessante essa questão da cobrança, mas também a questão da formalização do emprego, porque se você está no emprego que não te assinaram a carteira de trabalho, já é um sinal enorme de alerta, que você precisa ter carteira de trabalho assinada. É claro que tem aquele período de experiência, né? Que a pessoa pode, apesar de você assinar, mas a pessoa tem contrato de experiência e pode ser demitida, né? Fábio, em relação... você representa aqui também a assessoria da FEComércio, né? Assessoria financeira e econômica, na verdade. Para o setor, você já até deu algumas informações a respeito disso, mas qual é o impacto, assim, de verdade na economia do estado de Roraima, né? Visto assim que a gente tem um estado pujante, eu digo que a gente tem crescido muito em população. De como que isso impacta a longo prazo, né? A gente vê agora curto prazo, na hora ali. O que essas empresas elas fazem com esse dinheiro também que entra aí no comércio de forma extra também? Olha, a gente está estimando aí mais de 400 milhões que entra na nossa economia. As empresas sabem que final de ano vai ter um movimento maior, também por conta do 13º e também porque as pessoas têm esse desejo de gastar mais. E o que é que eles começam a fazer? A gente consegue até ver com os números aqui. Eles começam a contratar mais gente para atender essa demanda maior.
Eu tenho, por exemplo, uma loja de vendas de roupas. Eu sei que no final do ano vou encher, vai ter muita gente querendo comprar roupas, então vou contratar mais gente. Essa pessoa que eu estava contratando, que estava demitida ou estava procurando emprego, ela vai começar a receber o salário dela também. Então eu tenho... Pensando lá no futuro, porque vai ter mais gente comprando, porque vai ter o 13º, eu começo a contratar agora. Essa pessoa começa a receber o salário dela agora, começa a movimentar ainda mais a economia, porque com o salário dela ela vai gastar em outras lojas, em serviços, no supermercado, e vai incrementando e gerando mais crescimento econômico, que vai demandar mais pessoas e, consequente, maior desenvolvimento. Então, só dessa questão de a gente ter o 13º, de ter essa movimentação maior, já faz todo esse arco de geração de emprego e renda e crescimento do PIB aqui do estado de Roraima. Não só Roraima, do Brasil como um todo, né? Você está citando muito assim, a questão das vendas de roupas, né? Quais são os setores assim, que mais recebem, né, impacto também? É serviços? É comércio e serviços. A gente tem uma parte muito grande da parte de comércio, seja vestuários, acessórios, mas supermercados tem um impacto até maior do que de vestuários. A parte de perfumarias, eletroeletrônicos também. Ele é bem difundido, mas principalmente supermercados, né, hipermercados, e a parte de vestuário e acessórios. O pessoal quer comer bem, se vestir bem. É aquele momento que você, não, quero uma roupinha nova, né? Para passar a virada do ano, passar o Natal, as festas, é normal isso. E a gente sempre tem que comer e beber, né? Então acaba tendo um gasto maior ali nisso. Nas festas e celebrações. Nas festas, isso. E Fábio, você citou até uma coisa muito interessante que a gente está falando... hoje ainda falta alguns dias aqui para Black Friday. No Brasil, eu estava até vendo uns memes na internet morrendo de rir, porque diz que foi uma invenção ali nos Estados Unidos, né? E lá é Black Friday mesmo, assim, é a única sexta-feira do ano que tem esse desconto aí, queda de preço. Descontos bem agressivos, né? Assim, é a queda total, né? No Brasil tem a pré, tem a semana, tem o dia, eles pegam tem o mês pós, inteiro, né? Assim, um marketing gigantesco para essa data. Como as pessoas devem ficar de olho também, visto que talvez caia esse dinheiro até o dia 30 agora de novembro, receba aí um valor a mais, né, do que está acostumado a receber todo mês. Para aproveitar também, talvez, esses descontos, em vez de gastar lá em dezembro, quando as coisas vão encarecer novamente, gastar agora. É interessante primeiro você definir o que você está precisando, né? Porque não adianta você ir nas promoções e comprar o que está aparecendo. É interessante você verificar, eu estou querendo isso, aquilo, saber qual é o valor que estava dando. Porque o que acontece muitas vezes é que perto dessas datas promocionais o preço começa a aumentar para quando chegar a data ele cair, ou seja... Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, porque aí não vai ser uma promoção, vai ser metade do dobro que o pessoal fala. Eu falo 6 por meia dúzia. Isso, exatamente. Porque assim, eu dei um desconto de 50%, mas espera aí, quanto é que era o preço disso mês passado ou algumas semanas atrás? Acontece, por isso que é importante você estar verificando ali qual era o preço daquelas mercadorias que você está querendo e sempre fazer um comparativo do preço desses itens antes, tal, para ver se vale mesmo a pena. Outra coisa, que não adianta ter um desconto muito bom se você não está querendo ou não está precisando desses itens. E por último, aproveite eu pelo menos vou tentar fazer isso, aproveitar a Black Friday para aqueles itens que você tem o costume de já estar utilizando. Por exemplo, lá em casa a gente lava a roupa na máquina e eu preciso de sabão em pó. E é uma coisa que eu sempre vou comprando, sabão em pó e amaciante. De repente, aproveitar a Black Friday, um item que você compra no dia a dia, para comprar com desconto. E às vezes até você consegue comprar uma quantidade maior que vai te durar. É claro, vendo a validade e tudo mais, mas aí você consegue um monte de desconto, porque é uma coisa que você já compra corriqueiramente que vale a pena. E vai continuar comprando. Exato. Então aí vale a pena você aproveitar. E assim, é interessante, muitas empresas, não só de fora, mas aqui também no nosso estado, estão aderindo ao Black Friday. Então vale a pena você olhar, verificar quais são as promoções que estão indo, aqueles itens do dia a dia que você acaba comprando. E também para os empresários é um momento importante, porque eles conseguem aí ter um aumento de vendas e conseguem às vezes vender aquele item que está encalhado na loja. Ou então, o que acontece muito aqui, alguns empresários colocam os itens para chamar a atenção do consumidor, que faz com que aquele consumidor entre na loja. Porque o empresário que tem empresa física, ele só vai conseguir vender se o cliente chegar dentro da loja dele. É claro que tem aqueles que vendem pela internet e tal, mas você precisa atrair essa clientela lá para dentro da sua loja para conseguir vender. Então, é importante para os empresários também aproveitarem a Black Friday para colocar algumas promoções e atrair mais essa clientela. A gente tem hoje uma média de comércios aqui, números de cabeça eu não lojas. sei te dizer, mas a gente tem um número bem significativo. A gente tem mais de 30 mil estabelecimentos comerciais aqui no nosso estado e a maioria deles é do segmento do comércio.
E aí existe alguns centros também, né? A gente já tem vários, né? Antigamente a gente só tinha aqui no centro, já em Brasil. Mas hoje em dia está bem espalhado, até porque a maior parte da população está na Zona Oeste. Então a gente começa a ver para aquela região lá vários centros comerciais, porque a maior parte da população está ali. Então você tá mais difundido. É claro que tem muita gente que ainda sai dos bairros para vir aqui para o centro, porque às vezes tem uma quantidade de lojas maior do que em outros centros comerciais, mas ele já está bem difundido. Além disso, a gente tem os 2 shoppings aqui na cidade que, querendo ou não, são centros comerciais, né? Principalmente reúne várias lojas, né? Isso, reúne várias lojas ali, você consegue comprar. Eu sei que às vezes no shopping por conta do custo de você manter uma loja lá, ele acaba tendo os preços um pouco mais altos do que lojas de bairro, né? Lojas de rua. Mas ainda assim, você consegue às vezes conseguir boas promoções indo nos shoppings. Fábio, ontem eu até li uma notícia, acho que na verdade não era só um noticiário, não foi nem a notícia completa, né? Eu vou aproveitar e tirar essa dúvida, a curiosidade com você. Dizia que quem mais consome, né, nesse período de final de ano, com Black Friday, com descontos, é a população de baixa renda mesmo. Porque justamente aproveita essas promoções. Porque assim, quem tem uma renda menor sabe o custo que é daquele dinheiro. Então, é que nem quando você vai no supermercado. Muitas vezes que a gente... É natural fazer isso, mas quem tem uma renda menor acaba procurando mais. Poxa, eu preciso comprar tal coisa. Então, eu só vou comprar naquela data que vai ter a promoção daquele item. Então, já estão mais acostumados a utilizar essas promoções e acabam se aproveitando mais das ofertas da Black Friday, fazendo o consumo consciente. Porque, poxa, meu dinheiro é escasso, então qualquer promoção que eu faça com que eu economize, eu vou tentar utilizar ela. Então, por isso, eu não vi também a matéria, mas eu acredito que seja por esse tipo de situação. É interessante, né? Porque a gente vê o comportamento diferente também de consumo da população. Aqui em Roraima, a exemplo, a gente tem mais consumidores, assim, de baixa renda, de renda média. Isso. A gente tem aqui, não é só aqui, mas no Brasil como um todo, mas a gente, por conta da situação da imigração, aqui afeta mais, que a maior parte da população é de baixa renda, recebendo até um salário mínimo. Então, a gente tem uma parcela muito significativa que a renda é escassa. Então, você tem que ficar ali olhando, medindo direitinho como é que você vai gastar seu dinheiro. Geralmente as pessoas que têm uma renda maior acabam se permitindo mais. Ah, não, quero fazer um churrasco no final de semana. Decidi isso no sábado, eu acabo comprando no lugar que está aberto, a carne que é cara, tal, sem olhar muito, porque eu quero fazer aquele evento. Então não me preocupo tanto com o preço ali. Pessoa que tem mais baixa renda, não dá, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que comprar a carne quando está em promoção. A promoção da carne, sei lá, é quarta-feira lá no mercado onde eu compro. Então, quarta-feira eu vou comprar. Não deixar para o final de semana porque deu vontade de assar uma carne, né? Isso é só um exemplo entre várias coisas, né? Então, é natural que as pessoas com menor renda, e é vantajoso que isso aconteça, que elas procurem mais as promoções, tentar regrar um pouco mais seu dinheiro. E as empresas também, né? Eu acho que vale dar dicas para as empresas de como investir esse dinheiro também que entra aí no final do ano. Você falou que acabam contratando alguns profissionais, exato. Mas dá para investir também de outra forma? Olha, na verdade, assim, as empresas elas buscam ter maiores vendas, maiores lucros, e ela vai conseguir isso de 2 formas. Tendo um atendimento bom, então ela tem que, às vezes, contratar mais gente, porque com pouca gente o cliente chega lá, não é atendido por ninguém, vai querer ir embora. Qualificar melhor essas pessoas que estão atendendo, porque muitas vezes o cliente ele até pode esquecer quanto ele pagou por uma mercadoria, mas ele sempre vai lembrar como ele foi tratado quando ele chegou naquele estabelecimento. Tem vezes que você deixa de ir para um lugar porque você não foi tão bem atendido. E uma coisa que é fundamental, acho que todo empresário sabe, para você conseguir colocar um preço competitivo, e a gente sabe que a gente compete não só com as empresas locais que estão aqui, mas pela internet, ou então produtos que vêm da Guiana, da China, tudo mais, você tem que tentar comprar bem, ou seja, fazer uma boa negociação na compra dessas mercadorias para que chegue aqui com um preço competitivo, que você consiga ter um bom atendimento, mas também ter um preço competitivo. E isso é um trabalho diário que os empresários fazem e também sempre tentar manter o otimismo, porque o otimismo do empresário que faz o crescimento da economia. Porque quando o empresário está otimista, ele vai lá, não, eu vou conseguir vender mais, eu vou contratar mais gente, vou tentar pesquisar aqui novos fornecedores para colocar novas mercadorias aqui, porque eu estou acreditando na nossa economia, no nosso estado. Quando o empresário está pessimista, eu digo, poxa, será que eu vou vender bem no final do ano, mesmo com essa movimentação a mais? Eu acho que eu vou tentar manter o mesmo quadro de funcionários, não vou investir mais. Então, essa questão de procurar verificar como é que está o otimismo do empresário é muito importante também. Falando em otimismo, né, do empresário e da economia,
qual é a sua perspectiva também para a economia já virando o ano para 2025, da inflação? Você acredita que deve, pelo estudo, né, e acompanhando isso que você acompanha todos os dias pela Fé Comércio também, o que você já visualiza para o ano de 2025? Olha, a gente está tendo uma melhora na confiança dos empresários que gera uma perspectiva melhor para a economia, principalmente a partir de 2025. A gente sabe que um gargalo grande é a inflação. A inflação começa a pegar principalmente no bolso dos mais pobres. O pessoal de mais baixa renda acaba sentindo mais a inflação, porque é no dia a dia que ela sente aquele aumento. Contudo, a gente está com o mercado de trabalho aquecido. As empresas estão conseguindo vender, tem muita gente empregada, na verdade a taxa de desemprego até está baixa, mesmo com o fluxo contínuo que a gente tem de imigrantes que chegam aqui no nosso estado procurando emprego, né? Então, apesar disso, a gente está conseguindo gerar uma quantidade de emprego significativa para ter um desenvolvimento ainda maior. Um outro lado positivo é que a nossa economia começa a ser mais diversificada. A gente teve a questão do agronegócio que chegou aqui e está fazendo diferença e veio para ficar. Não é uma coisa passageira, e isso acaba impulsionando a questão da indústria de alimentos e também o setor de comércio e serviço. Minha perspectiva é positiva, mesmo tendo essa questão do aumento da inflação que a gente deve sentir ainda no bolso ainda nesse semestre. E olha que está sendo significativo, viu? Tá grande. Mas assim, falando sobre os empregos, né? Você fala que as pessoas estão empregadas, existe demanda, existe também oferta de trabalho. Tem números também, assim, de Olha, taxas? nos últimos 12 meses foi mais de 5 mil empregos criados, um crescimento, se não me falha a memória, de mais de 7%. A gente é o segundo estado que mais gerou empregos proporcionalmente falando. Então, esses números acabam animando a gente. A gente soltou recentemente os dados do PIB, né? O estado de Roraima, em 2022, que é o dado mais recente, cresceu 11%, né? O acumulado de 2019 até 2022 foi mais de 25%, mostrando que a nossa economia está bem aquecida. E, segundo perspectivas do próprio Banco Santander, esse ano de 2024, o Roraima deve crescer mais de 4%, deve ser o estado que mais deve crescer no Brasil. Então, a gente está com os dados bem positivos de crescimento econômico e da geração de emprego. Qual é a razão desse crescimento? É a migração mesmo? Ou Na verdade, assim, a migração tem um impacto porque são mais pessoas consumindo aqui, então aumenta essa demanda de mercadorias e produtos. A gente tem o agronegócio que continua demandando muita coisa, produzindo muito, isso acaba aquecendo a economia. A gente tem uma gestão pública eficiente no que tange ali a administração pública, que pagando os servidores em dias, a gente não tem mais atrasos de salários como aconteceu em 2018. Isso acaba gerando uma confiança para os empresários, até porque a maior parte dos consumidores são servidores públicos ou parentes de servidores públicos. Então, depende muito do setor público para ter suas vendas. Então, quando ele tem a certeza que o servidor público está recebendo em dia, está recebendo seus aumentos salariais e tudo mais, isso acaba impactando positivamente a nossa economia. Além do setor de comércio, que acaba carregando também. A gente vê várias franquias sendo abertas aqui no nosso estado. Um outro dado positivo é que, proporcionalmente falando, o estado de Roraima que mais abriu novas empresas no Brasil. Então, vê que... Eu vi. Não, e assim, desculpa, é um dado positivo puxando o outro. Mais empresas quer dizer que precisa de mais gente. Mais gente contratada quer dizer que precisa mais dinheiro de circulando mais também. circulando, mais vendas, mais lucros, maior arrecadação. Então a gente está no cenário positivo. A gente tem um crescimento aí desde 2019, mas principalmente aí nos anos de 2021, 2022, né? Pós-pandemia ali, 2022 foi muito bom. E esse ano tá tendo um resultado positivo para a nossa economia. Os dois pontos aí de alerta que eu vejo como economista analisando nossa economia é o alto nível de endividamento e a inflação, que muitas vezes por conta da inflação, do aumento dos preços, é que as pessoas estão endividadas, porque elas vão ter que, em vez de comprar à vista, estão parcelando no cartão e acabam se endividando. Curioso, né? Como tudo é uma engrenagem que funciona interligada. Que quando eu estava falando sobre isso, lá em 2018, 2019, eu falava, olha, o que me preocupa como economista aqui é a taxa de desemprego. A gente chegou a ter 19% de taxa de desemprego, é muito alta. Só que a gente conseguiu reverter esse cenário. Só que a gente está num cenário de alto nível de endividamento e de inflação. Mas o emprego, por sorte não, por um bom trabalho que está sendo desenvolvido, a gente consegue ter um crescimento econômico. E isso, com as pessoas empregadas, né, nesse momento agora com essa taxa de crescimento de empregos, existe uma perspectiva também das pessoas conseguirem deixar de ser inadimplentes também, né? Isso, né? Ao longo prazo. E ainda mais, como eu estou falando desses números, são empregos formais, carteira assinada, que tem direito ao 13º, que pode utilizar o 13º para pagar as suas dívidas, que né? Que delícia, né? Olha aí, ó. Fábio, então só recapitulando aqui para todo mundo que está nos ouvindo,
sobre o 13º mesmo. Quem tem direito aí, eu já aproveito para você reforçar as dicas também de como usar esse dinheiro. Pronto, quem tem direito, todo mundo que é formal, que tem carteira de trabalho assinada, ele tem direito a receber o 13º. Servidores públicos, seja efetivos, comissionados ou terceirizados, também tem direito ao 13º. Só não vai ter direito quem é autônomo por conta própria ou então que é contratado pela empresa através de e-mail, né? Esses aí não vão ter direitos. Bom salientar que quem recebeu o 13º dê prioridade para pagar as dívidas, porque a dívida tem juros, multas, que acaba virando uma bola de neve. Então, quita suas dívidas, tenta criar aí uma reserva de emergência e se for comprar alguma coisa, que eu sei que a maioria de vocês vai fazer isso, tenta comprar à vista para não se endividar, peça desconto, né? Porque você está ali com recurso, então você tem esse poder de barganha ali, evitando o parcelamento, evitando as dívidas e, de preferência, compre no mercado local, porque você compra no mercado local, você incentiva as empresas a contratarem mais gente e a gente manter esse círculo de crescimento que a gente está visualizando aqui no nosso estado. Um ponto muito importante esse, viu? E ademais isso, né? Que você aproveite esse final de ano, né? Com um dinheirinho extra. Então é isso. Fábio, eu queria agradecer, né? Pela sua participação mais uma vez aqui conosco, né? É um prazer, Beatriz. Nos dado todas essas dicas, né? Já captei algumas ideias aqui. Acredito que quem está nos ouvindo também. Então é isso. Economizar, mas também usar esse dinheiro com sabedoria e com cuidado, né? Para você não ficar mais endividado ainda se estiver endividado. E quem já pagou as contas também, se permite, né, Fábio? Sim, tem que se permitir. O mercado agradece, o comércio agradece. Se permite. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Você quer falar mais alguma coisa? Não, basicamente isso, né? E agradecer o convite. A gente está aqui, mas eu acho que agora o próximo convite só no que vem, né? Então, feliz festa para todo mundo, que tenha uma boa virada do ano e aproveite bem o 13º. Olha aí, pronto. Dicas dadas com o Fábio Martinez, que é economista,